Nós já vimos que existem vários tipos de ondas, né? Ondas térmicas, né? Por exemplo, a luz que vem do Sol, né? Tem ondas a várias frequências, né? Chegando aqui na Terra. Você tem a onda, né, do mar, né, tipo de onda. Você tem a onda quando a pessoa toca um violão, né, ou toca um piano, tipo de ondas sonoras. Você tem, né, no caso, né, a ótica, né, a luz, né, são ondas eletromagnéticas. Então você tem vários tipos de ondas. Eu vou apresentar nesta aula um tipo de onda, um tipo de problema bem específico que felizmente, né, cai nos vestibulares, do Enem, né, etc. Que é o seguinte, imagina o seguinte, você pega uma corda, né, pega um amigo, né, para prender essa corda, né, e a outra extremidade é livre. Então você tem uma corda aqui, ó, tem uma corda, né. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que essa corda tenha um comprimento L, comprimento L. Aqui está a mão do seu amigo aqui, ó. Vai prender a corda aqui, tá? Aqui é um comprimento L. Aí você vê a massa, tá, dessa corda, vou chamar a massa aqui, ó, de M1, tá? Então é uma corda com a massa M1 e um comprimento L. E aqui você tem uma outra corda, ó, aqui com o mesmo comprimento L. Ó, tá presa aqui também, aqui, ó, tá presa aqui, tá? O mesmo comprimento L, tá? Vou chamar essa massa aqui, dessa corda, tá, de M2. Só pela figura, ela tá fixa aqui, tá? Fixa, extremidade fixa e a extremidade fixa, tá? Isso aqui é móvel. Olha só, tem o mesmo comprimento L. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a extremidade dessa corda e fazer uma força. Vou aplicar uma força, tá? O que acontece, né? Vai haver uma propagação de uma onda. É só pegar a corda e fazer assim que você vai ver. E vou fazer a mesma com essa aqui, tá? Você vai sentir como essa corda, a massa M2, é maior que a massa M1, você vai sentir isso aqui, que a velocidade V2 vai ser menor que a velocidade da corda fina, né? Certo? A massa sendo maior, você vai ter mais dificuldade, né, em que essa onda se propague. Então a velocidade, no caso da massa maior, né, vai ser menor que dessa massa aqui, tá claro? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma corda, tá? Essa corda aqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar a corda aqui, ó, tá fixa aqui, né? Comprimento L, tá? E essa massa M1, só olha para ela aqui, tá? Ela tá fixa ali. Eu vou, a mesma corda, certo? Ó, tá fixa aqui, mesma dimensão, mesmo comprimento L, ó. Vou fazer assim. Aqui eu vou aplicar uma força, vou chamar de F maiúsculo, tá? E aqui eu vou aplicar uma força F minúsculo. Aqui o F, ó, é muito maior que esse F. Aqui, ó, seu amigo prendeu a corda aqui e está preso aqui. A mesma corda, né? Com a mesma massa. Aqui é massa M1. Estou fazendo um teste. Quando eu aplicar essa força aqui, certo? Evidentemente que a onda propagada com essa força vai ser maior que a onda propagada com essa força, né? Acabou. Repara só, o que eu estou observando? Ó, a velocidade
de propagação de uma onda, atenção, no caso particular dessa situação. Isto é, eu não estou estudando velocidade de onda térmica, de onda luminosa, eu estou estudando a velocidade, né, de propagação da corda quando eu aplico uma força. E ela tem um comprimento L. É essa a situação. A velocidade de propagação de uma onda, no caso da situação, atenção, atenção agora que eu vou escrever e vou explicar tudo direitinho. É diretamente proporcional à intensidade da força. Professor, que força? É essa força com a corda, o seu amigo segurando na extremidade, eu fazendo aqui. Agora vou colocar aqui, ó. A velocidade de propagação de uma onda, no caso particular dessa situação, que é a corda, é diretamente proporcional à intensidade da força. E é inversamente proporcional à densidade da corda. Olha só. O que é densidade? Densidade é a massa dividido pelo comprimento. Isso que é densidade. No sistema internacional, só para vocês saberem, Sistema Internacional de Unidades. O que nós temos? A massa é quilogramos. O comprimento é em metros. E o tempo é em segundos. Professor, por quê? Isso é a convenção internacional. Certo? A massa em quilos, o comprimento em metros e o tempo em segundos. E se eu tiver o comprimento em centímetros? Tudo bem, mas só que não é o sistema internacional. Tá bem claro? E o tempo em minuto? Tudo bem, só que o tempo tem que ser em segundo para eu chamar de Sistema Internacional de Unidades. É o sistema que se comunica entre os cientistas. Tá? No laboratório, nos livros, né? Nos trabalhos publicados, etc. Então vamos lá. O que é isso aqui? Olha só para a densidade. Olha só para a densidade. Quanto maior for a massa, tá? mais denso, né? vai ser a corda. Por exemplo, a densidade no caso 2, tá? É maior que a densidade no caso 1. Por quê? Porque a massa para esse comprimento L, no caso 2, né? a corda mais grossa, né? É maior que no caso 1. Então aqui, D2 é maior que D1. É uma densidade, quer dizer, é uma medida de massa por comprimento. É chamado densidade. Existe o termo densidade, né, em que você tem massa por volume. É outra situação. O que é densidade de massa por volume? Por exemplo, você tem as elevadas altitudes, né? O que acontece? O ar é mais rarefeito, isto é, as moléculas do ar estão mais espaçadas. Ao nível do mar, as moléculas estão mais juntas, devido à pressão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, depois apagar. Imagine que eu tenho um volume aqui e o mesmo volume aqui. Tá? Aqui está em elevadas altitudes,
Então você tem as moléculas espaçadas. Aqui, ao nível do mar, as moléculas estão todas juntas, ó, certo? Então, a massa aqui é maior do que aqui, por volume. Então, eu estou dizendo que a densidade vai ser massa por volume. Então, a densidade aqui, isso aqui é massa por volume. Então, aqui a densidade é definida, massa por volume. No caso da corda, a densidade é definida massa por comprimento. Tá? Esse é o nosso experimento. Tá bem? Então vamos lá. Só para entender o que é densidade, você encontra a palavra densidade, né, em outras aplicações. Tá? Então, ó, por que D2 é maior que D1? Porque o numerador M2 é maior do que M1. Presta atenção aqui agora. Olha só. Olha só. Está bem explicado aqui. Tá? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar isso aqui. De uma forma bem simples. Ó. Vou apagar aqui. Ó, e vou desenvolver aqui. Imagine que eu tenho uma fração. Por exemplo, 2/5. Eu vou alterar essa fração. Eu não vou pegar a fração equivalente, não. Eu vou alterar essa fração. Eu vou aumentar essa fração. O 2 vai passar para 10. E o denominador vai ser o mesmo. Olha só. Ó, aqui, ó, eu vou passar para 20. E o denominador é o mesmo. Tá vendo? Olha só. 2/5 é 0,4. Pode dividir. 20 por 5 dá 0,4. 10 dividido por 5 dá 2. 20 dividido por 5 dá 4. O que acontece? Quando eu aumento o numerador da fração, mantendo o denominador mesmo, a fração aumenta. Só olhando aqui, ó. 10/5 é 2. 20/5 é 4. 2/5 é 0,4. Então, ó, olha só, a fração, eu digo que é diretamente proporcional ao numerador. Ó, ao numerador. Por quê? Porque diretamente eu aumento o numerador, o resultado aumenta. Como vocês estão gravando, né? Eu posso aqui apagar, né? Apagar. Ó, vou escrever frações aqui, ó. Olha só. Vou escrever frações aqui. Olha como é simples, ó. Vou escrever aqui, por exemplo. Ó. 1/10, 1/100 e 1/1000. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o denominador. A fração, ela cai. Não é? Imagina, você tem um bolo. Divide o bolo em 10 partes, pega uma. Você tem o mesmo bolo, 1. Divide em 100 partes, pega um. O pedacinho vai diminuindo, né? As pessoas vão chegando. Aqui a festa tem 1000 pessoas. Você tem o mesmo bolo. Então aqui, ó, é 0,1, aqui é 0,01, aqui é 0,001. O que acontece então? Olha só, a fração, é só copiar, a fração é inversamente proporcional ao denominador. Então, se eu tenho uma grandeza, eu identifico que o resultado dela aumenta, ela está no numerador. Se eu tenho uma grandeza, verifico que o resultado dela diminui, no caso, né? O que acontece? O numerador está diminuindo. Ou o denominador está aumentando. Aqui, ó. Aqui, ó. O denominador está aumentando, a fração está diminuindo.
Por isso que é inversamente proporcional, né? E nós vimos na última aula, só para relembrar, né, que a frequência e o período são inversamente proporcionais. Nós vimos isso, ó. Aqui, ó. Nós vimos que F, frequência, é 1 sobre período. Até eu botei até o som no quadro, né? Ó. Períodos longos, ó. Frequência pequena. Períodos pequenos, ó. Frequência grande, elevada. Tá bem claro? Então, olha só. Pelo experimento, eu verifiquei que diretamente proporcional à intensidade da força. Quem? A velocidade. Por quê? Quando eu aumento a força, a velocidade aumenta. Então a força tem de estar no numerador. E eu verifiquei, quando a densidade é elevada, tá vendo a densidade aqui elevada? Aqui, ó. Aqui é uma corda bem robusta, ó. A velocidade é pequena. Por isso que eu posso escrever, olha só, baseado no experimento, que a minha velocidade, ela vai ser representada por uma fração F sobre D. Por quê? Por quê? Ó, porque aumentando a força, aumenta V. Ó. Aumentando a força, diminuindo a força, diminui V. Então eles são diretamente proporcionais. E a densidade, né? Essa corda aqui, ó, tem maior densidade do que essa. Essa tem densidade pequena. Opa, eu pego a corda, faço assim, a velocidade aumentou. Então eu garanto, no experimento, que eu tenho essa relação aqui. Tá bem claro? Agora, eu vou mexer com essa força F aqui. Tá? Vou mexer com essa força F. Então eu vou apagar aqui, ó, olha só. No sistema internacional, eu sou obrigado, a massa 100 quilograma, né? Sistema internacional, eu sou obrigado a usar, ó. A base do sistema internacional é massa em quilos, comprimento é length, né? Em metro, e o tempo em segundo. Eu sou obrigado a usar isso aí. Bom, como é que se definição de unidade de força que eu preciso aqui, tá vendo? De força no sistema internacional. Definição de unidade de força. Tem que definir. Eu tenho que usar, ó, essas unidades aqui, né? Isso aqui é meu sistema internacional de unidades. Isso aqui. Olha só, os cientistas resolveram usar a chamada lei de Newton. Mais precisamente, segunda lei de Newton. O que ela diz, tá? Eu vou falar, porque a lei de Newton, ela envolve vetores, tá? Eu vou trabalhar só com o tamanho dos vetores, com os módulos, tá? Não é a lei envolve vetores, tá? Eu estou particularizando, que o meu interesse aqui é só unidade. Faz o seguinte, ó. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Olha só. No sistema internacional, só unidades, tá? A massa é em quilos e a aceleração aqui é 1 quilo, aqui é 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é aceleração. O que é aceleração? É a variação da velocidade com o tempo. Ó, variação de velocidade é unidade, só pode ser velocidade, né? Variação de arroz só pode ser arroz, né? Então variação de velocidade é metros por segundo. Por segundo. Então por isso que é metro por segundo ao quadrado. Né? Vou dar um exemplo rápido. Você está no carro, né? Aí está a 60 km por hora.
Aí, a tua velocidade passou para 70 km por hora em 1 hora. Você marcou. Então, a variação é 70 menos 60, né? Então, a variação vai ser, ó, 10 km por hora em 1 hora. Isso aqui vai ser 10 km por hora ao quadrado. Né? Por isso que a aceleração é sempre comprimento sobre tempo ao quadrado. Aqui no sistema internacional, né, no caso, né, atenção aqui importante, tá? Eu vou até botar um M maiúsculo para não parecer que é metro, tá? Aqui é minha massa, tá? MA, massa em quilos, e o A é metro por segundo ao quadrado. Ó, se eu tiver uma força atuando no corpo, num corpo, da massa de 1 quilo, numa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, isso aqui é definido como sendo 1 newton. Pronto, acabou. Então, o que é 1 newton? 1 newton é a massa de 1 quilo em que se imprime a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Acabou. Essa é a definição de 1 newton. Repara que o newton foi definido em termos do Sistema Internacional de Unidades. Certo? Agora, olha que interessante agora. Eu vou escrever aquilo ali só olhando para as unidades. Tá? A força, né? Ó, está no numerador. A densidade está no denominador, como nós vimos isso. Então, eu só quero saber de unidades agora. Olha só. Vamos lá. Então, eu vou colocar minha velocidade. Ó, minha velocidade. Eu sei que a minha velocidade, ó, é diretamente proporcional à força. Então eu vou usar a unidade. Tá? Aqui, ó, 1 quilo, 1 metro por segundo ao quadrado. Aqui, ó, força. Densidade. Densidade é massa sobre comprimento. M é comprimento. Agora eu vou olhar essa fração aqui, ó. Isso aqui é uma fração, ó. Uma fração, tá? Aqui, ó, é 1 quilo metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é a fração em cima. A fração embaixo é 1 quilo por metro. Isso aqui é igual, ó, vou dividir fração normalmente, ó. 1 quilo metro por segundo ao quadrado vezes, vou trocar agora, ó, metro sobre quilo, tá? Aqui eu posso, ó, só unidades, tá vendo aqui, ó? Posso cancelar aqui, ó. Opa! Metro vezes metro dá metro ao quadrado. Então isso aqui me dá metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Se eu usar a força em newtons, tá? Então eu sei que meu V tem dimensão de V ao quadrado. Ora, aqui só pode ser V ao quadrado, né? Olha lá, V ao quadrado isso aqui, ó, é a mesma coisa, ó, que M sobre S ao quadrado. Por isso que meu V, atenção agora, ó, é raiz quadrada de F sobre D. Essa é a fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula aqui. Tá? Essa velocidade de propagação da corda, né? Olha lá, V é raiz quadrada, porque se você substituir as unidades, você vai achar V ao quadrado, tá certo? E, no caso, metro por segundo ao quadrado é velocidade ao quadrado, então não é V, é V ao quadrado. Ó, para eu ter V, eu extraio a raiz quadrada, essa é a forma. Tá? E agora eu vou fazer um exercício, né, que o aluno, ó, inocentemente, tá? O enunciado, por exemplo, né, dá a densidade, olha só, dá a força em newton, a força, tá no exemplo, força em newton, e a densidade, olha que maldade, hein? Ele dá, por exemplo, né, em gramas por centímetro. Aqui, ó. Ora, eu só posso obter metro por segundo se a densidade estiver em quilos por metro. Só. Aqui, ó. Então eu sou obrigado a converter a unidade para o
numerador ser em Newton e a densidade ser massa sobre comprimento, mas a massa em quilos e o comprimento em metros. Só assim eu obtenho metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Então olha o exercício que eu vou fazer agora aí, tá? Bastante atenção. Então olha só. O que eu tenho aqui? Ó, você vai fazer exatamente o que eu estou dizendo aqui para vocês, ó. Olha aqui. Eu tenho, no caso, um pedaço de chocolate aqui. Eu divido em 4 partes, né? Essa parte aqui é 1/4 de quem? De todo o chocolate, né? Isso aqui é todo o chocolate. Isso aqui é 1/4. Eu faço a mesma coisa, ó. Olha só. Eu vou ter aqui, ó. Aqui eu tenho no caso, né? 1 metro. 1 metro. Quantos pedacinhos de centímetro eu vou ter? Ó. 1, 2, 3, 4, pontinho. Aqui, ó. Aqui eu tenho 100 pedacinhos de 1 centímetro, né? É como se eu tivesse um chocolate, aqui, um chocolate, tá vendo aqui, ó? Um chocolate, dividir em 100 partes. Cada pedacinho desse aqui é 1 sobre 100. De quem? Do chocolate, do metro. Então, 1 sobre 100 do metro é a mesma coisa que um pedacinho, 1 centímetro. Legal, né? Vou fazer a mesma coisa com a grama, ó, com o grama, ó. Eu tenho aqui, ó, meu chocolate todo. Aqui eu tenho 1 quilo. 1 quilo, é meu chocolate todo. Isso aqui é o chocolate todo, ó. Agora eu vou dividir em 1000 partes. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Aqui, ó, eu tenho 1000. Cada parte é mais de grama. Então, ó, 1 quilo tem 1000 gramas. Ora, eu quero esse pedacinho do chocolate, ó. Então vai ser 1, eu vou até fazer desse lado aqui, ó. Quero esse pedacinho, ó. Vai ser 1 sobre 1000. Quem é meu chocolate todo aqui? É esse aqui, né? Do quilograma. É muito fácil, é muito fácil. Eu vou olhar aqui, ó. Esquece o número, ó. Esquece o número, ó. 10, daqui. Ó, substitui. Tá vendo 1 grama aqui? Isso aqui é igual a 1 pedacinho, ó. 1 grama. Isso aqui, ó, 1 pedacinho. Eu tenho 1000. Então, ó, numerador, né, 1 grama. Olha só para aqui, o 10, espero o 10. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 1000 do chocolate todo, né? Certo? O denominador, né, 1 centímetro. Aqui, ó, 1 centímetro nesse pedacinho aqui é 1 sobre 100. 1 sobre 100. De quem? Do chocolate todo. Do metro. Olha lá, quilograma por metro. Né? Aqui, ó, o 10 vai multiplicar o 1000, não vai? Aqui, ó, 10 vai multiplicar o 1000. 1 sobre 1000. Esse 10, ó, cancela com 0 daqui. Em cima deu 1 sobre 100. Embaixo deu 1 sobre 100. Um número dividido por ele é igual a 1. Né? 1 o quê? Atenção, quilograma por metro. Então, em vez de você entrar com 10 aqui, você entraria com o número 1. Por coincidência deu 1, né? Podia dar 800, 0,8. Coincidência cancelou. Então aqui o certo seria o quê? Eu vou apagar aqui, ó. Aqui, ó. Entre o 1 aqui. E meu V? Metro por segundo. Tá? A resposta é metro por segundo. Tá bem claro? Então, quando você estiver fazendo exercício que envolva essa fórmula, cuidado. Quando F é dado em Newton, o D, a densidade tem que ser quilos por metro. Para poder aqui fora, ó, dar metro por segundo. Senão não dá. Você viu que a gente foi simplificando? Aqui dentro deu metro por segundo ao quadrado. Raiz quadrada de metro por segundo ao quadrado é metro por segundo. Tá bem claro isso aí? Então, fazer exercício então, tá bem?